Fala, bibliófilos! Seja bem-vindo mais uma vez ao seu A Hora do Livro, seu videocast de resenha virtual. Eu sou o Gaspar de Souza e quero desde já agradecer àqueles que estão se inscrevendo em nosso canal, que têm curtido esse videocast, que têm divulgado entre os seus conhecidos. É uma alegria saber que está havendo repercussão do trabalho realizado aqui em seu A Hora do Livro. Nós temos procurado fazer com uma certa frequência. O objetivo é fazer semanalmente, mas nem sempre dá. A demanda, né, ou as demandas da vida são outras, né? Como eu disse, esse não é um trabalho que eu tenho me dedicado exclusivamente, né? É um projeto, digamos assim, para apresentação de livros que eu já li, que eu estou lendo, que eu já trabalhei, tanto em sala de aula quanto no processo de edição, preparação ou revisão, né? E com o intuito de apresentar, né, aos leitores de teologia ou filosofia uma literatura que, ao meu ver, é adequada para o propósito de quem quer iniciar em teologia ou que já iniciou e gostaria de ter algum parecer, né, feito por alguém, né, que tenha lido o livro e que já tenha talvez utilizado, né? Eu como professor de teologia e de filosofia por muitos anos, então eu tenho acesso, ou tive acesso a uma vasta literatura, né? E hoje o mercado editorial é muito plural, né? E certamente é interessante se você tiver alguma orientação de leitura, por onde começar. Eu quero começar estudando filosofia, por onde eu devo começar? Estou num seminário ou numa faculdade teológica e foi me recomendado tal livro, o que é que você acha? Nós devemos considerar também as ementas, né, que os professores utilizam, que as escolas teológicas utilizam, que as faculdades utilizam, o propósito do professor. Mas seja como for, aqui é um mero canal de orientações, de resenha. Aquilo que é apresentado acerca desses livros, em geral, tem o meu parecer. Tento não fazer alguma coisa meramente crítica ou negativa, né? Crítica no sentido de negativo. O meu trabalho é um trabalho também crítico, ou seja, de fazer análise, discernimento, de avaliar o texto, mas não é um trabalho meramente de crítica negativa, de dizer, isto presta, aquilo não presta. Obviamente, os livros que eu vou apresentar aqui são livros que eu indico, tá certo? Eu não vou fazer resenha de livros que eu não indicaria, tá bom? Então, eu não vou fazer aqui a resenha de um texto de que eu chegue a discordar, em que eu não acredito ser sadio para um teólogo iniciante, um seminarista, no caso, né? Não mesmo um teólogo formado, ou um pastor já no seu ministério, mas que, devido a tantas demandas do ministério, não consegue ter acesso à literatura, né, a um bom comentário, a um bom manual, né, ou estudante de filosofia, né, especialmente os cristãos que estão estudando filosofia, né, que se deparam com muitos críticos da fé cristã, né. Então, aqui vai ser apenas um canal de orientação, né, de parecer da literatura que eu li, que eu tenho acesso, ou que eu já utilizei em sala de aula, ou que eu já estou lendo para poder fazer um outro A Hora do Livro, né? Então fica claro, né? Eu não tenho, são duas coisas que precisam ficar claras aqui. Eu não tenho como fazer uma resenha virtual de todos os livros que eu já li, obviamente. Não tenho condição de fazer também todos os livros que me são indicados para fazer, mas eu vou fazer de livros que eu, né, ainda que eu tenha uma certa discordância, né, eu aprovaria como uma literatura para a sala de aula, tá bom? Se você, eu não gostei desse livro, eu acho esse livro assim, assado, bom, é o seu parecer, é a sua opinião, você pode abrir um canal e fazer a mesma coisa com uma outra pegada, tudo bem? Então, o nosso trabalho aqui, como eu disse, é um trabalho de divulgação, de análise, né, que procura primar pela indicação do livro, tá bom?
é o que eu vou tentar fazer aqui, tá certo? Então, o que nós iremos trabalhar hoje, no nosso caso aqui, é um outro livro que eu anunciei, que no último Hora do Livro, você deve lembrar, eu apresentei a obra, né, do Donald Carson, Introdução ao Novo Testamento, a segunda edição, publicada pela Edições Vida Nova. E hoje eu irei fazer a apresentação, né, de uma outra literatura, né, que eu também irei recomendar, né, para os estudantes de Teologia e Filosofia. Né? Temos o prazer de apresentar hoje a Hora do Livro, o livro Filosofia da Religião, tá? Uma introdução do William Howell, né? A tradução da Valéria Lamin Delgado Fernandes, né? Da editora Ultimato, né? Foi publicado em 2023, tem 272 páginas e faz parte de uma série chamada Filosofia e Fé Cristã, tudo bem? Então, este livro eu irei apresentar hoje, né? É um livro bastante interessante, como eu vou discorrer. Eu li outros livros de filosofia da religião, no Brasil já tem alguns publicados, né? Tem um bastante famoso do Urbano Ziles, né? Mas não é bem aquele que, a mesma proposta do livro aqui, é uma outra maneira, um outro modo de fazer filosofia da religião. Essa maneira, esse modo que será apresentado aqui é bastante divulgado já, né? Pelo menos desde os anos 70 para cá, com o surgimento, né, digamos assim, da metodologia ou da filosofia analítica da religião, análise, né, ou análise filosófica, né, não meramente uma análise fenomenológica ou uma análise hermenêutica, mas uma análise, como nós vamos ver, uma análise filosófica, né, ou com base no método da filosofia analítica. Eu sei que alguns podem achar essa discussão irrelevante, por vezes é mesmo, se faz um método analítico, ou se faz um método fenomenológico, ou um método hermenêutico de fazer filosofia. Bom, isso aí vai depender da maneira como você faz o seu método, certo? Se você utiliza muito bem o método hermenêutico, parabéns, né? Continue firme nessa abordagem filosófica. Se você faz de uma maneira fenomenológica, ótimo, continue firme nessa abordagem. Né? Eu, por outro lado, gosto da metodologia analítica, né? E talvez seja porque foi meu primeiro contato, digamos assim, com a parte da filosofia da linguagem, lógica, metafísica, e isso me encaminhou para essa leitura. Então, o livro hoje será esse, né? Filosofia da Religião, uma introdução, tá bom? O que compete adiantar aqui é que esse livro é baseado na 4ª edição em inglês, tá bom? Como nós iremos ver logo mais. Bom, quem é o autor? Certo? Quem é o William Howell, né? Acho que é assim que se pronuncia, né? Às vezes tem dificuldade com a pronúncia dos nomes de certos autores, né? O William Leonard Howell na verdade, né, foi professor de filosofia na Universidade, né, Purdue, né? Ele especializou-se em filosofia da religião. Eu vou deixar a foto dele aí, mas o meu vídeo por cima mesmo. Especializou-se em filosofia da religião e ele teve um papel fundamental, né, importantíssimo, no ressurgimento da chamada filosofia analítica da religião desde 1970. Compete lembrar que a história da filosofia, na filosofia da religião, nós tivemos aí um arrefecimento, né, da filosofia, daquilo que tratava do aspecto da religião, da existência de Deus, da fé cristã, da relação fé e razão. Mas nos anos 60, né, pelo menos atribui-se a ele, né, com a publicação em 1964 do livro God and the Other Minds, né, do Alvin Plantinga, uma espécie de ressurgimento da filosofia da religião nessa tradição, tá bom? Existia outro método, tá certo? Mas deve-se, pelo menos aqui e acolá, deve-se a ele esse despertar, né, de uma nova maneira de tratar a religião. Né, ou o teísmo em especial. O Howell tem um papel fundamental no ressurgimento desde a década de 70. Tá bom? Então começou ali nos anos 60, mas na década de 70 ele tem um papel fundamental nisso, porque ele é reconhecido, né, em especial pelo argumento evidencial acerca do mal. O argumento dele é forte, né, ele apresenta aqui neste livro, mas também ele é reconhecido por seus trabalhos em metafísica, no argumento cosmológico, e a teoria da causalidade do agente, né, de Thomas Reid. Né? Isso me surpreendeu. O Rowell, né? Acho que é assim o nome dele, nossa, né? Vocês me dão um desconto, tudo bem?
tem um livro, né, específico sobre teoria da causalidade e agente em Thomas Reid, né? Eu ainda não cheguei a ler este livro, né? Já está no carrinho para aquisição, né? Porque o Thomas Reid é um autor que eu estudo desde a graduação em filosofia, né? Trabalhei com ele no mestrado e estou trabalhando também com ele agora no doutorado, né? na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Em breve, se Deus permitir, farei a defesa. Já estou pronto para a qualificação, né? Que acontecerá ainda neste semestre, né? Semestre 2024.2, juntamente com a defesa. Então, o Rowell é bastante versado nessas áreas, tá? Ele estudou com William Alston, né, um outro filósofo cristão de tradição analítica, tá, na Universidade de Michigan, e ali ele obteve o seu doutorado, né, e a sua tese foi uma avaliação da teologia filosófica de Paul Tillich. Né? Ele era um cristão evangélico durante a sua adolescência. Ele conta isso na sua conversão aos 17 anos, tá bom? Ele tem um trecho aqui em que ele relata, né, acerca da sua conversão, né, aqui no capítulo sobre predestinação, presciência e liberdade. Ele relata assim: como um jovem de 17 anos convertidos a uma vertente bem ortodoxa do protestantismo, o primeiro problema teológico que chamou a minha atenção foi a questão da predestinação divina e da liberdade humana. Então, ele era um cristão evangélico durante a sua adolescência e desejou se tornar um ministro do evangelho. Chegou a se matricular no Instituto Bíblico de Detroit, né? Mas ali aconteceu um fato que mexeu com ele, digamos assim, né? Um professor que tinha uma visão teológica distinta da administração do Instituto Bíblico foi demitido. E isso o levou a mudar de curso, né? Bom, espera-se, né, pelo menos, que se você vai a uma instituição teológica, ela tem algum aspecto confessional, algum aspecto teológico, uma declaração de fé, e que os professores terminam subscrevendo, aceitando, e que quando destoa-se disso, né, em geral, as instituições tendem a desligar, né? Os seminários não são faculdades ou universidades onde você pode encontrar uma certa pluralidade. Nem tanto, né? Algumas universidades chamadas, né, universidades que contêm pluralidade, na verdade não aceitam certas visões. Mas isso aqui mexeu com William Rowell, né? E ele mudou-se para fazer, né, mudou de curso e fazer filosofia, porque a filosofia era a disciplina mais próxima à teologia. Tá? Ali ele transferiu para essa universidade do estado de Wayne, e lá ele recebeu a influência de um professor cujo pai era ministro, mas o próprio professor era um ateu. Então o pai era um pastor, o pai era um ministro do evangelho, e o professor, o filho desse pastor, era um ateu. Isso chamou a atenção também do Rowell, né? E por ocasião de sua pós-graduação no Seminário Teológico de Chicago, ele começou a ter uma visão mais crítica da Bíblia. Ele relata isso, tá certo? Ele começou a ter uma visão mais, né, ele diz isso, que teve uma visão em que ele pôde, né, assim, levantar críticas sobre certos aspectos da Bíblia, né? Sua composição, sua história, seus relatos de milagres, né? E ali isso resultou num enfraquecimento, né, num esfriamento da sua compreensão da fé cristã. Então, gradualmente, ele, né, migrou para o ateísmo, né? Ele gradualmente migrou para o ateísmo, descrevendo que foi a ausência das experiências religiosas do tipo apropriado que o deixou livre para explorar seriamente os motivos da descrença. Eu costumo dizer que, em geral, pelo menos na experiência pastoral que eu já tive, na convivência pastoral, na convivência em seminário, na conversa com colegas, em geral, não são os anuladores proposicionais da fé que levam pessoas à descrença. São anuladores existenciais. O que isso quer dizer? São problemas existenciais que arrefecem as experiências cristãs que elas tiveram no início, e isso os leva à descrença. A experiência da perda de um parente, o problema do mal é o principal deles, né? Agora eu não me recordo o nome, mas logo mais eu vou lembrar. No livro Soberania Banida chama o problema do mal o calcanhar de Aquiles do cristianismo, tá? Se é bem assim, ou a última fronteira, né? Mas seja como for, o problema do mal, né, a quantidade de mal existente no mundo, os problemas da vida, né,
tendem, e o próprio Jesus falou isso, né, que a semente ela é lançada e ela cai em um terreno espinhoso, né, relacionado aos problemas da vida, fazem com que o indivíduo, né, perca a fé, né, ele arrefece, tá bom? E isso fez também, né, então na minha prática, né, na minha avaliação, não são tanto os anuladores proposicionais, né, que levam à descrença, tá? Mas são anuladores existenciais. Bom, isso pode ser o que tem acontecido com ele, é como ele diz, né, a ausência das experiências religiosas de tipo apropriado. O que quer dizer por esse tipo apropriado, eu não tenho ideia, mas eu julgo que são aquelas experiências que os cristãos têm de conversão, né, de arrependimento, do senso, digamos assim, tá, da presença divina, né? Então isso levou seriamente a explorar os motivos da descrença, tá? Agora, o ateísmo de Rowell, né, é diferente de outros ateus. A gente vai ler um trecho mais adiante aqui no livro dele sobre isso, né? Ele é conhecido como ateísmo, como um ateu amigável, né? Isso rendeu-lhe esse título, né, por causa do seu tipo de ateísmo, o ateu amigável. O que isso quer dizer? Ele é uma pessoa que aceita que alguns teístas têm justificativa para a sua crença em Deus, mesmo que seja o caso que Deus não exista, tá? Mesmo que seja o caso que ele não exista, o Rowell entende que alguns teístas, né, têm justificativa para a sua crença, né? Então ele não é o tipo de ateu que diz que crer em Deus é irracional, tá? Ele faz uma analogia muito interessante ali sobre um naufrágio, né, ou melhor, uma queda de um avião que cai no mar, e alguém, né, uma esposa que estava nesse avião, o marido dessa esposa que ficou em terra, né, ao ouvir a notícia que o avião caiu no mar, ele forma a crença de que ela está morta. Então, ele tem justificativa, né, racionais para acreditar que ela está morta. O avião caiu, geralmente quando o avião cai, seja no mar ou em terra, as pessoas geralmente não escapam, morrem todos. Ele vai criando justificativas para a sua crença, minha esposa está morta. Mas, por outro lado, né, o que ele ainda não sabe é que a sua esposa, tá, o avião chegou não a cair, né, com destroços, mas simplesmente foi uma aterrissagem e ela está segurando uma boia enquanto se questiona, né, onde é que estão os aviões, né, que ainda não estão à procura, né, para o resgate, né, dos que sobreviveram ali ainda. Então, ele tem uma crença e ela tem outra. Então, ele acredita que isso é justificável. Então ele chama-se, né, chamado de ateu amigável por isso, por acreditar que alguns teístas têm justificativas para a sua crença em Deus, tá bom? Então, nesse livro, o que é que nós vamos encontrar? O que é que vai ser trabalhado? O que aconteceu é que houve um crescimento no avanço da filosofia da religião. E o Rowell, né, apresenta nesse livro que alguns dos argumentos antigos, né, que ainda são tratados nos livros de filosofia da religião, eu tenho aqui em minhas mãos pelo menos 2 próximos a mim, esses argumentos clássicos, né, o argumento ontológico, o argumento cosmológico, o argumento moral, eles ainda fazem parte, mas diante do avanço da filosofia da religião, algumas coisas mereciam ou merecem mais atenção, e essas coisas são apresentadas nesse livro, né, na quarta edição em inglês da qual o livro é baseado. Então, o que merecia atenção para que ele pudesse apresentar em seu livro? Além dos argumentos tradicionais para a existência de Deus, o avanço no argumento do projeto, né, o argumento do design. Esse argumento do design, que era, né, conhecido no passado, né, desde o William Paley, né, do relojoeiro, ele com as investigações, né, as descobertas do Big Bang, né, da astrofísica, né, do surgimento do universo, da sua formação, sua expansão, né, isso levou, né, as constantes físicas. Eu não sou físico, né, eu sou um teólogo por formação, sou formado em filosofia, então me dei um desconto nas especificações da física, né, mas as constantes físicas, né, nos ajustes, né, que existem no universo, né, para a existência da vida, para a vida se desenvolver, né? E a complexidade irredutível no nível molecular, né? Complexidade irredutível é aquilo que o Michael Behe apresentou no livro A Caixa Preta de Darwin.
tá? Em que o exemplo mais clássico, né, dado é de uma ratoeira, né, que a ratoeira, para que ela possa funcionar como ratoeira, precisa ter todas as peças juntas ao mesmo tempo, né? Se ela faltar uma base, o ganchinho, por exemplo, ela não vai funcionar. Então ele faz essa analogia transportando para a biologia para dizer que certos, né, como o olho humano, como as células, né, para que elas possam funcionar, elas precisam ter todas as características juntas. Existem coisas que não precisariam estar presentes, por exemplo, possivelmente os cílios não sejam tão necessários, mas a córnea, o humor líquido, o nervo óptico precisariam estar todos juntos, né, para que o olho funcionasse. Né? E assim, claro, né, se fosse aplicado na seleção natural, né, um olho que falta discernir a luz, né, o que não enxerga, o que falta, sei lá, algum dos seus, né, das suas partes que impede a visão, não seria adaptável e logo não sobreviveria. Isso é, assim, a grosso modo, tá, o que se pensaria em complexidade redutível, né? Existe muita literatura sobre isso. Então, com esses dois aspectos, né, do Big Bang, né, surgimento do universo, novas investigações acerca do universo e da biologia no nível molecular, então o argumento do design ganhou força, tá bom? Então ele trata disso nesse livro. Outro aspecto é o pluralismo religioso, né? A crescente apreciação e compreensão da tradição religiosa. Esse aspecto também na parte da perdoe, da apreciação e compreensão de tradições religiosas não ocidentais, também trouxe um certo questionamento, um levantamento de críticas ou questionamentos à fé cristã. Né? Por muito tempo, a ideia do exclusivismo cristão e ainda hoje também é destacado. Então, mas com as publicações, especialmente do filósofo John Hick, né? Alguns livros dele, eu acho que já deve ter um livro dele, ou dois traduzidos em português. O Amor de Deus é um deles. Eu acho que tem um sobre pluralismo religioso. Mas John Hick já é bastante conhecido, inclusive na teologia contemporânea, por causa dessa espécie de teologia do pluralismo religioso. Né? Isso trouxe um desafio para o cristianismo. Né? A noção de uma religião única, revelada, e verdadeira, né, no nível de ortodoxia que revela o Deus verdadeiro, etc., diante de outras tradições não ocidentais, do budismo, do hinduísmo. O pluralismo religioso deu lugar a essas visões, de modo que há bastante hoje estudo dessas tradições religiosas, né, do hinduísmo em especial, do budismo, seja no nível da filosofia, seja no nível da teologia. E, por fim, o argumento evidencial do mal contra a existência de Deus, ou aquilo que é chamado de teísmo cético, que a gente vai ver um pouco mais adiante, em que alguns proponentes cristãos admitem isso, né, que a quantidade de mal no mundo, né, não pode ser levada em consideração contra a existência de Deus, porque nós não sabemos o plano geral, o propósito final, né, de Deus em tudo isso, tá bom? Então, o que implicaria é que Deus tem um plano muito maior e reserva para si a quantidade de bem maior do que a evidência do mal no mundo, chamado de teísmo cético, mais ou menos nessa linha por aqui. Então, esses três pontos fez com que a filosofia da religião também se tornasse crescente, e o Rowell, então, apresenta esses três pontos com destaque neste livro, certo? Bom, espero que você esteja gostando do nosso vídeo, esteja curtindo, tá, esta apresentação, e eu já quero pedir a você que possa curtir, se inscrever no nosso canal, né, marcar aí o sininho para que você possa receber as nossas notificações de novas publicações do nosso videocast, curtir, tá, deixar o seu like aí para que o YouTube reconheça que é um vídeo útil, tá, que pode ser divulgado, né, colocado no algoritmo, o algoritmo entender que ele é útil para a comunidade, compartilhar, tá certo, com seus amigos, com seus colegas, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Mas eu não gostei do vídeo. Tudo bem, compartilhe assim, somente para que algumas pessoas possam ver
por que você não gostou, tudo bem? Então, quero pedir que siga o nosso canal e divulgue, né? É importante o seu apoio para que esse trabalho possa continuar. Vamos em frente? Vamos para mais uma etapa do nosso trabalho aqui, do videocast A Hora do Livro. Bom, tendo dito isso aqui, vamos trabalhar um pouco sobre o próprio livro, né? Como é que ele está estruturado, tá? O livro aqui consta de 11 capítulos em 4 sessões. Eu destaquei aqui as sessões, vocês podem ver na imagem, no índice, né? Alguns pontinhos coloridos para indicar as sessões. A primeira sessão encontra-se aí a ideia de Deus. Tá? A segunda sessão, capítulo 2, 3, 4, 5, 6, tá? Sobre o argumento cosmológico, né? São os argumentos clássicos. E o antigo e novo argumento do projeto, a experiência religiosa e mística e o problema da fé e razão. A terceira sessão, o problema do mal. A quarta sessão, milagres, vida após a morte, predestinação, presciência, liberdade humana e muitas religiões, ou pluralismo religioso. O livro está dividido dessa maneira, então, 11 capítulos. Há um glossário, tá? De conceitos e ideias importantes. Eu acho esse glossário muito interessante, porque vocês vão encontrar em cada... está lá no final. Um glossário para cada capítulo, tá certo? Então, aquilo que foi trabalhado naquele capítulo, você vai encontrar um glossário daquele capítulo lá no finalzinho do livro. Uma lista de leitura complementar, tá? De leituras complementares no caso, tá bom? Para cada texto desse também que foi trabalhado. Notas finais para cada capítulo. Então, em cada capítulo, né, está dividido por notas finais. Cada capítulo termina com um tópico para recapitulação e para estudos mais aprofundados, isso pode levar você a refletir cada vez mais, ou seja, fazer mais filosofia, e um índice remissivo das entradas mais importantes do livro. Então, dito isso, você tem esse panorama da estrutura. Eu gosto de apresentar isso para os leitores, né? Você já deve ter percebido que eu fiz isso em várias ocasiões. É uma resenha virtual, né? Talvez alguém, numa resenha escrita, nem se preocupe, já fiz uma ou outra, mas talvez nem se preocupe, mas eu gosto de apresentar para que você tenha uma visão, né, global de como o livro está. E talvez isso até chame a atenção. Caramba, essa ideia do glossário é interessante, eu quero ver. Então você vai no livro, lê um capítulo e encontra lá, por exemplo, no capítulo 1º tem a expressão ser necessário, lá no capítulo 1º. Então tem aqui, ser necessário, um ser que existe e logicamente não poderia não existir. Tá? No capítulo 2, sobre o argumento cosmológico, proposição a priori. Você está lendo lá, proposição a priori, né? É um novato no estudo da filosofia, né, ou da teologia, não sabe o que é isso, então vem aqui no glossário, proposição que se pode conhecer antes ou independente da experiência sensorial, ou seja, aquilo que vem antes da experiência. Assim como proposição a posteriori, a proposição que se pode conhecer, né, segundo a experiência. A gente vê algumas pessoas usando a priori, a posteriori, como se fosse primeiro e segundo, né? Mas é antes da experiência, depois da experiência. Capítulo 4, o argumento do projeto. Então, em todo capítulo tem um glossário para aquele capítulo, tá? As leituras complementares também, por isso que eu gosto de apresentar, porque você pode se interessar por mais, né? De querer conhecer um pouco mais. Então, ele tem aqui a citação do livro do William Alston, né? Inclusive, um deles já traduzido em português, Percebendo Deus, né? Talvez, quem sabe aí mais adiante eu faça uma resenha virtual deste livro do William Alston. Já está, como eu disse, traduzido, né, para o português. Há o livro do Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, o argumento cosmológico de Kalam, né, ou o argumento cosmológico Kalam, do Craig, e uma vasta bibliografia, né, do Plantinga, por exemplo, Deus, Liberdade e Mal, tá, publicado pela Edições Vida Nova, e outros tantos, tudo bem? Então, eu gosto de apresentar isso porque isso pode despertar no leitor um maior interesse pelo livro, especialmente para os iniciantes, tudo bem? Então, ele pode dizer, eu me interessei, esse livro é interessante por causa disso, ele tem essa forma e isso vai me ajudar bastante na leitura. Bom, qual é a proposta que o Rowell tem para este livro? Eu destaquei as duas que encontram-se na página 29. Primeiro, familiarizar o leitor com os tipos de motivos que foram apresentados a favor de certas crenças religiosas básicas e contra elas. Esse ponto é importante, tá bom? Isso me chamou bastante atenção, porque, como eu disse, ele é um ateu, né, alguém que deixou a fé cristã,
mas entende que existem bons argumentos a favor das crenças religiosas básicas. Então, ele quer familiarizar. Acredito que um bom livro de filosofia da religião tem que ter essa proposta, tá certo? E segundo, abordar um bom número de tópicos que são normalmente considerados pelos filósofos da religião suficientes para um primeiro curso de filosofia da religião. Então, ele não se trata de um livro, digamos, avançado, é um livro voltado para um primeiro curso, alguém que não teve contato ainda com filosofia da religião, que está num seminário, numa faculdade teológica, ou mesmo numa faculdade não religiosa, né, ou religiosa de outra tradição, e que tem um curso de filosofia da religião, por onde começar? O livro do Howell tem essa característica, tá? Aborda um número significativo, ou seja, não aborda todos os problemas da religião, não é um compêndio, tá, de filosofia da religião, com o compêndio, né, a companion que tem de filosofia da religião publicado editado, né, organizado pelo Craig, mas é um livro que traz, né, e tem um outro livro no Brasil também, acho que pela Paulinas, né, bastante detalhado, né, com filosofia da religião começando inclusive na Grécia Antiga, tá? Mas não é essa a proposta, é uma proposta mais modesta, mas vai tratar de uma série de temas que o aluno, né, o estudante de filosofia da religião de um curso iniciante, né, pode ter essa visão panorâmica sobre o curso, tudo bem? Bom, então, seguindo essa proposta, né, vejamos o que seria, nesse caso, a filosofia da religião. Aqui eu vou entrar um pouco no livro. Tá? Eu ainda vou comentar um pouco sobre eu não tratei, né, da série, né, do que seria essa série, né, mas ela é comum a todos os livros da série. Mas, tirando do próprio livro, por que estudar a filosofia da religião e o que ela é? Bom, a filosofia da religião é uma ramificação da própria filosofia. Assim como você tem filosofia da arte, filosofia da matemática, filosofia da física, a filosofia da ciência, você tem também filosofia da religião. Tá? É uma avaliação, né, um exame crítico não da religião em si, mas dos dogmas ou das crenças religiosas, tá certo? Ela pode ser abrangente, né, ou seja, investigar a crença em Deus de modo geral, ou ela pode ser mais restrita, examinando um conceito acerca de Deus de alguma tradição, como a tradição cristã, ou o conceito de Deus na tradição budista, ou hinduísta, ou islâmica, fazendo uso da filosofia, né, do método filosófico, tá certo? Isso quer dizer que a filosofia da religião não é uma história das religiões. Então, se você pegou um manual, né, ou uma introdução como essa, você não vai ter uma história das religiões. Os fundadores, como ela chegou a ser o que é, a sua organização. Não é essa a proposta. A filosofia da religião não é história da religião. Assim como filosofia da religião não é teologia. Num dos videocasts, né, eu tratei que o Frame não vê muita distinção entre filosofia e teologia. Mas, né, no nível, digamos assim, teórico, né, a filosofia não é teologia. Né? Há uma autora, eslovaca, né, eu acho que o nome dela é Magdalena Sevicková, né? Acho que é esse o nome dela mesmo, né? Num artigo sobre Jonathan Edwards, ela diz que é bom afirmar que todo teólogo é, pelo menos em algum momento, um filósofo. Mas filosofia da religião não é teologia. Ela não tem a pretensão, e isso me leva a dizer que filosofia da religião também não é apologética, tá certo? Isso é bem interessante. Muitos estudantes de teologia, né, terminam estudando teologia como apologética, tá? Para defender a fé cristã ou a sua tradição. Bom, sem nenhum problema, né? Não é momento para tratar de apologética, isso pode ser feito numa outra ocasião, mas quando se trata de apologética interna, é chamada de polêmica. Quando se trata de apologética externa, é apologética mesmo. Alguns estudantes de teologia estudam teologia para fazer apologética. Teologia não é apologética, tá? Ainda que a apologética seja um ramo da teologia. Outros tendem a pensar que a apologética é um ramo da filosofia. Mas se você está trabalhando com a filosofia, ela não tem. Ela pode ser um instrumento para você fazer a sua apologética. Mas a filosofia da religião não é teologia. Ela não parte
dos mesmos pressupostos da teologia, como a revelação. Pelo contrário, vai investigar se é possível ou não a revelação. Ela não parte da existência de Deus como uma teologia, né? A filosofia vai investigar se a crença na existência de Deus é justificável, né? E quais argumentos favoráveis à crença na existência de Deus, se Deus existe, como ele é conhecido, como se relacionam os seus atributos, isso na tradição cristã ocidental, tudo bem? E filosofia da religião, portanto, seria um exame crítico, né, de crenças, né, e conceitos religiosos básicos. Ou seja, é filosofar sobre as questões fundamentais na religião. Isso está logo na introdução do livro, né? O eu faz questão de destacar esses pontos, tá certo? Que você vai encontrar logo, e ele coloca assim: a filosofia da religião examina criticamente as crenças religiosas básicas. Examinar criticamente uma crença religiosa implica explicar a crença e examinar as razões que foram dadas a favor e contra ela, a fim de determinar se há alguma justificativa racional para sustentar essa crença como verdadeira ou falsa. Então, depois de familiarizar, é óbvio que ele vai oferecer essa proposta. Então, filosofia da religião é esse trabalho, né? Logo na apresentação do livro, o editor, né, da obra, o Davi Basto, ele trata, né, que a proposta não é fazer apologética. Deixa-me ler para não ser incorreto, né? O objetivo da filosofia. Bom, acho que aqui na página 12. Cremos que pensar e refletir sobre Deus é uma atividade com valor intrínseco, não sendo a filosofia da religião e a teologia filosófica ferramenta exclusivamente apologética. Concordo com isso. Tá certo? Isso tá logo, isso não é do Rowell, isso aqui é do Davi Basto, que é o editor da série, tá? Eu falei, eu não tratei da introdução, da apresentação, na verdade, né? Porque ela é comum a todos os livros da série. Mas esse ponto é de destaque aqui, como eu tenho falado para vocês. Você pode estudar teologia, você pode estudar filosofia, você pode estudar filosofia da religião, você pode estudar teologia filosófica, sem necessariamente fazer apologética, tá? Ela tem um valor em si mesmo, no caso. Então ele diz: cremos que pensar e refletir sobre Deus é uma atividade com valor intrínseco, não sendo a filosofia da religião e a teologia filosófica ferramentas exclusivamente apologéticas, tá bom? Então, no destaque que eu coloco, eu tirei esses 4 pontos sobre filosofia da religião. Isso desperta em você algum interesse para querer conhecer mais um pouco de filosofia da religião? Seria interessante, porque se você lê um livro de teologia que trata dos argumentos acerca da existência de Deus, por exemplo, você pega um livro de teologia do Charles Hodge, que é um clássico, digamos assim, né? Do século passado, né? Atrasado, mas é um clássico. Ou você pega teologias mais contemporâneas. Eles apresentam o argumento acerca da existência de Deus de maneira a defender o argumento a favor da existência de Deus. Tudo bem? Você pega um livro de apologética. É uma defesa da fé cristã apresentada naquele livro. Mas se você pega um livro de filosofia da religião, você não vai encontrar o mesmo método. Ele vai apresentar de maneira crítica. Tá? Então, nesse caso, né, talvez desperte em você o interesse, né, e isso pode provocar em você certos questionamentos, tá? Ou reforçar a sua fé, claro, né? Se você leu para reforçar a sua fé, né? Ou se você leu apenas para compreender mais, mas se você leu com um valor intrínseco da própria disciplina, você vai ser bastante enriquecido na sua maneira de pensar, na sua maneira de refletir, tá? Isso pode conduzir você a caminhos, né, mais saudáveis da própria fé e da sua relação com outros irmãos, né, também dentro da fé cristã, ou mesmo de outras religiões que você venha a ter contato, tá? Isso vai mudar, inclusive, a sua apologética, tudo bem? Bom, seguindo adiante, eu quero apresentar para vocês uma opinião pessoal sobre o livro. Essa opinião, como eu disse, é pessoal. Ela não é crítica no sentido de negativo, ela é geral, tá? Então, aquilo que pode parecer negativo para você pode ser positivo para mim, ou o contrário, no caso aqui, tá certo? Então, eu destaquei aqui 7 pontos, né, da minha opinião
sobre o livro, né? O Rowell não é um ateu dogmático, ele é um ateu amigável. Isso quer dizer que mesmo ele se opondo ao teísmo clássico, ele concede, tá? Ele cede espaço, né, para que os teístas, né, ou ele concede que os teístas têm bons argumentos que devem ser considerados. Eu vou ler na página 170 esse ponto. Tá? Diz assim: já caracterizamos o teísta como alguém que acredita que o Deus teísta existe, e o ateísta como alguém que acredita que o Deus teísta não existe, ou qualquer outro tipo de Deus. À luz de nosso estudo do problema do mal, talvez devêssemos introduzir outras distinções. O ateísta amigável, ateísmo amigável, essa descrição foi dada num artigo que está publicado em português, num livro, uma coletânea, né, organizada pelo professor Sérgio Miranda, tá, sobre o problema do mal. O artigo do Rowell sobre o problema do mal evidencial. Lá o Rowell já apresenta o ateísmo amigável. Então ele diz assim: o ateísta amigável é aquele que acredita que alguém pode muito bem ter justificativa racional para acreditar na existência do Deus teísta. O ateísta hostil é aquele que acredita que ninguém tem justificativa racional para acreditar na existência do Deus teísta, né? Pegue aí, por exemplo, um Daniel Dennett, um Richard Dawkins. Há um livro da série, um diálogo sobre religião e ciência, entre o Plantinga e o Daniel Dennett. Tá? Eu vou possivelmente aí marcar para ter uma apresentação deste livro também, né? Você vai ver, né, a acidez do Dennett acerca das crenças na existência de Deus, né? Ou, né, o Richard Dawkins, que é talvez o mais conhecido, que ele chama aqui de ateísta hostil, aquele que acredita que ninguém tem justificativa racional para acreditar na existência do Deus teísta. É preciso fazer distinções semelhantes com relação ao teísmo e ao agnosticismo. O agnóstico hostil, por exemplo, é aquele que pensa que ninguém tem justificativa racional para acreditar que o Deus teísta existe, e ninguém tem justificativa racional para acreditar que o Deus teísta não existe. Tá? Aí no final ele diz assim: talvez a lição final que podemos tirar de nosso estudo do problema do mal seja que as versões amigáveis do teísmo, do agnosticismo e do ateísmo são preferíveis às suas respectivas versões hostis. Tá? Então é isso que ele quer dizer, né? Isso pode fazer com que o cristão, lendo o William Rowell, ele encontre, digamos assim, não seja tão... não o leve à aversão à própria disciplina da filosofia da religião, né? Ele vai encontrar uma pessoa mais... a pessoa que eu quero dizer, o autor, tá, mais amigável, tá? Em conceder, inclusive, ele vai colocar isso aqui, né, quando ele trata da fé e razão, né, do problema do mal, inclusive, né, que existem versões mais plausíveis, tá, a favor, tá, da existência de Deus, da existência de Deus e o problema do mal, da fé em relação à razão, tá? E isso é bom. Isso eu acho que é interessante, especificamente para quem nunca teve contato com a matéria, com a disciplina. O William Rowell procura apresentar a posição adversária o mais fielmente possível, além dos próprios pontos de vista do autor. Isso aqui é uma característica que também me chama bastante atenção. Apresentar a perspectiva, né, ou a posição adversária de maneira fiel, não fazer um espantalho, né? Não criar uma ideia da posição do adversário e bater naquela ideia, mas tomar a ideia em si mesma, tá? Apresentar essa ideia de maneira fiel e sim apresentar um contraponto. Além de apresentar um contraponto às próprias posições. Então o William Rowell faz isso. Ele apresenta a posição do adversário, apresenta a própria posição também dele. Ele diz isso, que é de se esperar que ele venha apresentar a posição dele. Diz assim: durante o exame de crenças religiosas, seria desonesto dizer que minhas próprias opiniões sobre essas crenças e as razões oferecidas a favor delas e contra elas não aparecem no texto. É óbvio que aparecem, mas tentei apresentar os pontos de vista dos quais discordo de uma maneira tão contundente e convincente quanto seus proponentes mais competentes poderiam fazer. E espero que o leitor trate meus próprios pontos de vista de maneira como tenho procurado tratar os dos outros. Não como pontos a serem aceitos como verdadeiros, mas como pontos dignos de séria reflexão e cuidadoso exame, né? Então, é filosofar sobre as questões fundamentais, nesse caso.
Então ele apresenta isso e eu acho que é honesto da parte dele. Ele diz, olha, essa é a posição de fulano acerca desse aspecto, dessa crença. A crítica feita a ela é dessa aqui, eu tenho essa crítica, mas tem essa crítica feita a minha crítica. Isso é muito, muito bacana. Tá? Por sua vertente analítica, a escrita de Howell, né, do Howell, é clara e concisa, de fácil compreensão ao leitor, mesmo os não treinados em filosofia. Como eu disse, né, a tradição analítica prima, pelo menos em tese, pela escrita clara, tá? Pela definição, pela apresentação de exemplos, pela concisão. E mesmo que você não tenha, né, eu acho que é por isso que eu me interessei mais por essa tradição. Se você pega uma leitura mais fenomenológica, para acompanhar um pouco mais complicado, mas talvez seja porque o método seja outro, tá? Eu li alguns livros, como eu falei, do Urbano Zilis, por exemplo, e dá para acompanhar bem, tá? Mas se você não tem esse contato com filosofia, essa vertente do autor aqui, do William Howell, ele te auxiliará a compreender. Então, é bastante claro naquilo que ele está apresentando, ok? No capítulo sobre fé e razão, capítulo 6, embora Howell apresente, né, tenha apresentado 3 vertentes dessa relação, a vertente tomista, né, a vertente pragmática do William James, a vertente de Plantinga, né, da epistemologia reformada, eu julgo que uma apresentação legitimamente reformada seria interessante nessa discussão. Por que eu estou dizendo uma apresentação legitimamente reformada? Será que o Plantinga não é reformado, né? Em 1983, o Plantinga utilizou a expressão, ou foi denominado a sua compreensão epistemológica, de epistemologia reformada. Só que o termo epistemologia reformada também já tinha sido utilizado em 1925, quando Cornelius Van Til apresentou, né, a sua dissertação, né, acho que a dissertação foi tese, eu não me recordo bem, mas foi em 1925, sobre epistemologia reformada. O título é essa mesmo, epistemologia reformada. O que eu quero dizer por isso? Talvez fosse interessante ele apresentar como é que reformados como o Van Til, né, talvez ele não seja tão considerado aí nessa tradição aqui, mas tudo bem, ou do Bavinck, tá, da relação fé e razão, tá bom? Autores contemporâneos, né, seriam interessantes, né, serem citados nesse caso. Mas seja como for, isso é apenas uma opinião, tá bom? Eu acredito que seria interessante ter apresentado uma outra versão, né, não apenas a de Plantinga, que eu compartilho em alguma medida. Tá? Aí, como eu disse, né, junto com o Thomas Reid, Plantinga é quem eu também trabalho, inclusive no doutorado agora. Tá? Eu estou fazendo uma apresentação de uma teoria da linguagem, digamos assim, com base na versão de Plantinga, tá? Numa ampliação, digamos, né, das condições de linguagem para operações sociais da mente de Thomas Reid. Tá bom? Então, não estou fazendo essa apresentação aqui no capítulo 6, de modo crítico negativo. Não, é apenas uma impressão, né? Eu gostaria de ver um pouco mais sobre isso. Mas como ele disse no começo, o livro é em uma introdução, tá bom? Quinto ponto. No capítulo sobre o problema do mal, o Howell apenas faz menção à ocultação divina, que é um ponto importante para o problema evidencial do mal. A doutrina da ocultação divina, né, é uma das doutrinas envolvida quando se trata do problema evidencial do mal. É o que levaria àquilo chamado de teísmo cético. Tá? Aqui, por exemplo, no livro do Steve Evans, Filosofia da Religião, segunda edição, o capítulo sobre a ocultação divina trata disso. Tá? O problema da ocultação divina é um problema prático, né? Ou ao menos contribui para alguns fatores, né, para a crise individual de fé. Deus não tem prometido que todos aqueles que o buscassem o encontraria. Por que então ele não revela a si mesmo plenamente, ao menos a alguém que tenha buscado constante e diligentemente conhecê-lo, né? Surpreendentemente, a ocultação de Deus algumas vezes, né, de alguma maneira, algumas vezes, né, o fundamento ou a apresentação na própria Escritura, especialmente no Antigo Testamento, explorado mais, né, de modo mais famoso no livro de Jó. Eu vou destacar por que eu acredito que ele faz assim, ele faz menção a esse problema, tá certo? Mas eu acredito que a própria teologia bíblica, nesse caso, ao se fazer dela uma compreensão filosófica, seria interessante.
Tá? É claro que trabalhar com a filosofia é envolver-se com o mistério. Tá? O filósofo, pelo menos aqueles que não são de tradição cristã, incomoda-se com o mistério. O teólogo cristão não tem esse incômodo todo. Mas é possível fazer uma compreensão filosófica, né, a partir dos atributos divinos, por exemplo, da incompreensibilidade acerca de Deus, da distinção criador-criatura. Tá? O MacGregor Wright coloca 4 pontos e um deles envolveria ali o problema da ocultação divina, que é o problema epistemológico. A distância entre Deus e a criatura é tão grande, tá? É tão abismal, tá? Que a menos que Deus condescendentemente, por meio de um pacto, se revele, né, à sua criatura, nós não teríamos nenhum conhecimento dele. E ele sendo então a fonte, né, arquetípica do conhecimento, tá? Nós teríamos o conhecimento dele por semelhança, tá certo? Nos Salmos, por exemplo, você encontra a expressão ocultar o rosto. Salmo 13. Né? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Né? Não ocultes de mim o teu rosto. Essa expressão aparece no Salmo 27 vezes. E nos Salmos, quando ela aparece, no Salmo 13, ela termina com uma doxologia. Né? Geralmente Deus ocultava o seu rosto no Antigo Testamento, seja por pecado do povo, né? Mas havia um momento em que Deus ocultava o seu rosto, ou seja, a sua presença, né? Ele não manifestava a sua presença, o crente não percebia, eu vou usar a expressão que o William Alston usa, não percebia essa presença de Deus, e ele investigava a si mesmo para saber se tinha pecado contra Deus, tá? Para que Deus ocultasse o seu rosto. Não, e Deus não fazia isso, exceto por querer. Tá? O que levava o salmista a procurar mais a Deus, a estar mais próximo a ele, terminava em doxologia. Né? Então ele lembrava, naquele momento, Deus não estava presente, mas ele estava presente no passado. Né? Então eu aguardo que ele também esteja presente no futuro. Ele pode não estar, aqui o estar presente é eu não percebo a sua presença comigo. Então eu acredito que a ocultação divina é uma boa resposta para o problema evidencial do mal, tá certo? Para a quantidade de mal que existe no mundo, isso pode simplesmente Deus ter boas razões morais para que os males aconteçam, estejam presentes, e de modo que nós não teríamos toda a resposta acerca dos males no mundo, tá bom? Bom, eu não vou tratar do problema do mal aqui, mas vale a pena destacar esses pontos que o Rowell trata, né? No página 158, sobre o teísmo cético. Tá? Ele trata do Stephen Wickstra. Há um artigo do Sérgio Miranda tratando sobre esse ponto aqui. Tá? E deixa-me ver quem era o outro autor com quem ele estava dialogando, que eu não me recordo. Bom, seja como for, eu acredito que esse capítulo seria interessante ter alguma coisa a mais sobre a ocultação divina. Eu vou só concluir esse tópico 5 citando aqui o Rowell, né? Diz assim: chegamos à conclusão de que a forma evidencial do problema do mal é um problema sério, mas não insuperável para o teísmo. Na medida que tiver bases mais fortes para acreditar que o Deus teísta existe do que para aceitar a proposição 1 de que ele não existe, o teísta, né, levando-se tudo em consideração, pode ter mais razão para rejeitar um do que aceitá-la. Ele diz assim: mas uma vez que as evidências que alguém tem podem justificar sua crença em uma afirmação de que, à luz das evidências totais, é falsa, é possível que diferentes pessoas tenham justificativa racional para acreditar em afirmações que não podem ser ambas verdadeiras. Então ele citou aqui o colete salva-vida da mulher e tal, que eu falei para vocês. Seria interessante então desenvolver. O Stephen Evans faz isso, ele não faz, mas como eu disse, a proposta dele não era bem essa, desenvolver tanto. Sexto, no capítulo sobre predestinação, presciência divina e liberdade humana, no capítulo 10, Rowell deixou de lado a promissora resposta da relação entre predestinação e liberdade humana, né, conhecida como conhecimento médio. Vejam só, né, seja na versão libertária, do Craig e do Plantinga, seja na versão reformada, do Bruce Webb.
Gente, eu sei que isso pode gerar um recorte. Dizer, o Gaspar está aí dizendo que o conhecimento médio é... Gente, é tratado e é visto como uma resposta promissora. Eu não adoto o conhecimento médio, seja na versão do Plantinga, seja na versão reformada do Bruce Ware, eu não adoto. Tá? Mas eu não posso ser ingênuo, né, e dizer que ela não é uma boa resposta. Eu tenho críticas ao molinismo, né, já escrevi alguma coisa aqui e acolá, mas eu não posso dizer que ela não é uma resposta promissora dentro da filosofia da religião. Seja no seu caráter libertário, né, como quando o Plantinga é quem parece ter redescoberto isso também, ele diz isso, né, no profile, né, ele tem no seu testemunho, digamos assim, ele diz que apresentou uma palestra sobre o problema do mal e da liberdade, né, e o que resultou isso em 74, salvo engano, no capítulo 9 do livro A Natureza da Necessidade, tá? E isso resultou num opúsculo, né? Deus, Mal e Liberdade, publicado já pela Vida Nova. Lá nesse profile ele diz que quando apresentou isso, o Thomas Flint, salvo engano, veio comentar para ele e perguntou se ele era um molinista. Ele até ficou preocupado porque achava que é alguma heresia. Não, é porque ele trouxe isso e se tornou uma resposta promissora ao problema do mal. Então, eu achei, né, ou melhor, o problema do mal não, perdão, né, o problema da liberdade, predestinação, né, da providência. Se você não adota, tudo bem, de boa, não vou te considerar menos cristão por isso. Mas, na verdade, eu tenho uma outra perspectiva, tá? De como uma tradição reformada, mais ali na linha do Francis Turretin, da linha do próprio Van Til. Eu trabalho o problema do mal naquela maneira ali, tá? E do próprio Jonathan Edwards também. Né? Alguém poderia me acusar de determinista, mas eu não tenho nenhum problema em dizer isso, tá? Essa espécie de determinismo teológico aí, e tentar manter também o mistério, tá, com relação aos decretos divinos. Mas eu não posso, em hipótese nenhuma, ser desonesto. A resposta, né, do conhecimento médio é uma resposta promissora. Se ela é certa, se ela é verdadeira, se ela... Não, eu não estou tratando disso. Eu estou dizendo que é uma resposta oferecida hoje. Quando se trata da relação predestinação, presciência divina e liberdade humana, você tem resposta agostiniana, a resposta tomista, que são respostas muito bem fundamentadas, muito bem promissoras, da relação das causas primárias e secundárias, da relação entre as causalidades. São boas respostas, são promissoras também, né? Mas ele não tratou daquilo que seria, tá, conhecido como conhecimento médio. É uma opinião pessoal, tá certo? Ele poderia ter tratado da versão reformada do Bruce Ware, lá no texto acerca de Deus, né? Não me recordo o título mesmo, mas é um texto ainda não traduzido, ou mesmo a versão do Plantinga ou do Craig, né? Que são libertários nesse aspecto, né? Bom, eu não sou um libertário, tá? Eu sou um calvinista, tá? Mas eu não posso ser, como eu disse a vocês, desonesto ou tentar esconder o que está... Não, tem isso aí e compete a você decidir se você acha interessante ou não. E por fim, algo que me parte o coração. Eu já trabalhei com a edição de textos, trabalho com edição de textos. Eu sei que isso depende muito do livro como veio no original, o texto em inglês, mas essa última parte é bem pessoal, né? Gente, eu não sei vocês, mas notas de fim em vez de notas de rodapé, caramba, é cansativo, né? Porque você tem que estar lendo aqui, aí viu a nota aqui e tem que procurar no finalzinho do livro, né? Eu sou muito favorável, né? Eu acho que do Teams, nota de rodapé, né? Então, isso facilitaria muito a compreensão, a leitura. Você não precisaria ir até o capítulo, tem que marcar as duas páginas, a página aqui, você tem que colocar um marcador aqui no finalzinho, tá? Nas notas de fim, né? Para poder depois não se perder e voltar onde você estava lendo. Então fica uma sugestão, né? Para que o Davi possa repensar, né? Como editor, não entenda isso como uma crítica. Davi é simplesmente uma sugestão, né, para facilitar a leitura, né? Eu sei que, assim, pelo menos eu já ouvi isso várias vezes, em muitas ocasiões. Nota de rodapé é
tudo de bom, né, para o leitor, tá certo? Bom, são esses pontos aqui de opinião pessoal que eu destaco e quero agora, né, já me aproximando do final, não é? Indicar, né? Você pode obter o livro, tá? Na editora Ultimato, tá? Eu vou deixar o link na descrição aí, ou na Associação Brasileira Cristãos na Ciência, na ABC2, ou em outras livrarias. Enfim, você pode adquirir o livro hoje no canal, no seu canal de compras aí mais acessível a você, livrarias físicas, online, ou na própria editora, né? Você gostou desse vídeo, né? Curtiu? Então deixa aí o seu like, compartilha, tá, com os seus colegas, apoie o nosso canal para que nós continuemos oferecendo conteúdos como este, tá certo? Como eu disse, é um trabalho difícil, né, que eu tenho que parar, ler o livro, deixar outras demandas que eu tenho, mas eu encontro algum momento na minha agenda para fazer essas leituras. Eu fiz a leitura do livro assim que eu tinha adquirido para poder apresentá-lo aqui a vocês, tá? Então eu preciso, claro, né, do apoio. Se eu não encontro apoio, então, né, eu não sou João Batista para falar no deserto, né? Também não estou preparando o caminho para ninguém, né? Esse é um trabalho que eu faço por prazer, por paixão, né, de um leitor, de um editor, de professor. E você vai nos apoiar, né, assim, né, curtindo, compartilhando, fazendo seu comentário, né, apoiando de alguma outra maneira, né? Você entendeu? Tem aí um QR Code. Gaspar, vou te mandar esse apoio aqui para que você possa dar continuidade nesse trabalho. Vai ser muito bem-vindo a sua ajuda, tá? Como eu disse, compartilhe com seus colegas, os seus grupos de rede social, de WhatsApp. Mas eu não gostei do vídeo, achei ótimo. Compartilhe e mostre aos seus colegas lá porque que você não gostou e deixe com que eles decidam também, tá certo? Visite o nosso perfil lá no Instagram, tá? O Biblos Editoração. Deixa eu deixar claro aqui, não é uma editora, tá? É só um perfil, né, que eu vinculei à produção mais da minha literatura. O meu canal pessoal está em desuso, né? Muito raramente que eu posso utilizar para fazer uma compartilhação, um compartilhamento, né? Compartilhar alguma informação, algum texto, mas eu uso o Biblos Editoração, né? Quero agradecer o seu tempo e interesse e desejar a você aí bons estudos, né? Bom vídeo e boa interação, tá bom? E a gente se vê no próximo A Hora do Livro, tá certo? Deus te abençoe e queira continuar aí firme nos seus estudos. Deus te abençoe e até a próxima. Have you got good religion? Certainly, Lord. Have you got good religion? Certainly, Lord. Certainly, 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 Lord. Do you love everybody? Certainly.